continuação de Jujutsu Kaisen intitulada como Jujutsu Kaisen Módulo ou Mojuro para os mais chegados, e tá todo mundo fazendo aqueles resumos maravilhosos, e é claro que o canal Sonark Animes não poderia ficar de fora dessa também. Então vamos resumir o primeiro capítulo de Mojuro e depois fazer uns comentários sobre essa obra, porque não, ela não dará certo e eu vou explicar exatamente o porquê. Agora eu sei que você, fã de Jujutsu, está completamente putaço da vida, então é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada e alienígena no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. E sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Como assim, Sonark? Você utilizou o mesmo termo dedada amaldiçoada e alienígena dentro do início do vídeo? Você não usa isso só pra dandadan? Bom, gente, é porque eu não li Jujutsu Kaisen. Eu estou lendo um Dandadan 2.0 e já eu vou explicar pra vocês, tá? A gente começa essa obra maravilhosa simplesmente com uma vista bela da Terra e com uma nave espacial num formato um tanto quanto interessante, uma espécie de estaca metálica pairando sobre o céu do estado de Nevada no ano de 2086. 30 mil metros de altitude. Uma forma de vida extraterrestre que se autodenominava Povo de Shimuria apareceu. Eles chegaram com sua nave-mãe, Naunaxus, transportando aproximadamente 50 mil de seus semelhantes, buscando proteção como refugiados. A gente tem o início dessa obra, até que finalmente a câmera se aproxima no interior da nave e temos uma criatura que se assemelha muito a um Otsutsuki, digamos assim, dizendo: Japão, o que significa isso? O país mais poderoso deste planeta não era a América. E os homens o respondem: isso mesmo, porém, todos os direitos de negociação diplomática da América pertencem agora ao Japão. O homem misterioso então diz: entendi. O personagem então simplesmente diz: parece que existe uma raça de pessoas no Japão que possuem um poder semelhante ao nosso. Todos da nave se perguntam o que diabos está acontecendo e ele diz: neste planeta, eles são chamados de feiticeiro Jujutsu. A gente tem uma bela capa, no caso o GG Akutami sempre proporciona pra gente belas capas. No caso, quem fez a arte desse mangá é ninguém mais, ninguém menos que Yuji Iwasaki. E o que eu posso dizer pra vocês é que em relação a traços do mangá comparado a Jujutsu antigamente, estão muito melhores, tá? Então teremos quadros muito melhores planejados do que o final desastroso que teve Jujutsu Kaisen. Após essa introdução maravilhosa, temos uma espécie de Momoyase brincando na praia e dizendo: vovô, vovozinho. A gente vê que constantemente ela estapeia a cabeça cortada do nosso queridíssimo Yuta Okkotsu, enquanto demonstra uma extrema felicidade. Vemos ninguém mais, ninguém menos que Momoyase não, Okkotsu Yuka, a neta de Yuta Okkotsu. Vemos então diversas pessoas observando Yuta Okkotsu Yuka ao longe, enquanto diz que a personagem é extremamente apegada à sua avó. Em uma das suas cenas do passado, vemos que Yuta Okkotsu, das suas próprias mãos, entregou o anel de casamento de Rika, aquele objeto amaldiçoado, nas mãos de sua neta, enquanto diz: quero que fique com este anel, Yuka. A garotinha pergunta se ele está falando sério e ele diz: você sempre quis isto, não quis? Yuka então responde: sim, mas ele é um tesouro do vovô. Yuta responde: verdade, mas você é uma menina muito sapeca que me deixa muito preocupado. E é por isso que até você se tornar uma feiticeira esplêndida, esse anel vai te proteger. Dê o seu melhor. E Yuka fica extremamente contente após receber o objeto amaldiçoado do seu avô. Se fosse eu, sairia correndo de medo, com toda certeza. A gente nota, tá, que esse objeto amaldiçoado, ele faz o mesmo processo dos dedos do Sukuna. Eles serviam para espantar maldições. Mas no caso, bom, eles acabavam atraindo, né? Talvez seja o que aconteça com esse anel. E de repente, meus delinquentes, de uma forma inexplicável, Yuta Okkotsu simplesmente morre. Virou estampa de camiseta, foi jogar no Vascão após 68 anos dos acontecimentos de Shibuya. Vemos a personagem já com seus 10 anos de idade simplesmente dizendo: depois que a vovó Maki faleceu, ele foi perdendo cada vez mais o ânimo. Não foi só o Yuta, ninguém pensou que Maki
morreria primeiro. Vemos que após a morte abrupta do personagem, simplesmente Yuka se deita sobre o caixão dele, enquanto diz: eu também vou ser forte como vovô. A cena corta já pra mãe da personagem Yuka, com ela pedindo o anel de volta de Yutakotsu, enquanto Yuka pergunta o porquê diabos ela precisa fazer isso, e ela simplesmente responde: a partir de hoje, esse anel ficará sob responsabilidade do seu irmão Tsurugi. Yuka nega a solicitação da sua mãe e diz que esse foi um presente do seu avô diretamente para ela, e a mãe de Yuka diz que este anel é registrado como um objeto amaldiçoado no armazém da família Gojo, e que essa personagem não tem direito nenhum sobre ele. Este anel é mais adequado para o seu irmão. A cena corta já para Yuka indo atrás do seu irmão, já que ele recebeu o anel diretamente de sua mãe, com Yuka dizendo constantemente a Tsurugi para ele devolver o anel, que ele é extremamente importante para ela, já que foi um presente direto de Yutakotsu, no caso, seu avô. Tsurugi diz que não sabe de nada, que não foi ele que decidiu esse tipo de coisa, e simplesmente Yuka estende as suas mãos e começam a se tramar no cacete. É só porrada pra tudo que é lado, espantando até mesmo os passarinhos. E vemos que o cara é super machista e deu um cacete na garotinha. Simplesmente, Yuka é completamente demolida na porrada e fica completamente tristonha ao perceber que perdeu seu objeto amaldiçoado. Após as palavras de sua mãe e a porrada que ele levou do seu irmão, simplesmente, Yuka decide treinar e ficar muito mais forte para provar que ela é digna daquele anel. A cena corta já para outro lado da cidade, numa espécie de fliperama com personagens jogando aquele videogameinho maroto, enquanto um personagem misterioso diz: as crianças de hoje estão jogando esse tipo de jogos retrôs. E o garotinho responde: as meninas de hoje em dia também jogam esse tipo de jogo. Simplesmente então, o garotinho começa a reclamar constantemente que seus pais são muito chatos e que ele só pode assistir 30 minutos de vídeo por dia, e outras crianças podem fazer isso durante muito mais tempo sem ter responsabilidades nenhuma. A gente percebe que o local se muda completamente e eles estando em um local com diversos objetos amaldiçoados espalhados por toda a sala. A gente nota diversos amuletos jogado por tanto canto, até que finalmente o garotinho é completamente destruído no videogame. E o personagem continua dizendo: isso é um jogo que crianças da sua idade poderiam estar jogando. O garotinho pergunta por quê, e ele diz: tem morte, isto não é cruel? O garotinho responde: não é nada demais, é absolutamente normal. O homem misterioso então diz: se é normal então, tudo bem, é isso aí. Afinal de contas, se isso é tão normal assim, não teria problema se você acabasse assim também, não é mesmo? Após todos esses acontecimentos, temos mais uma passagem de ano, aproximadamente 6 anos, desde que Yuka perdeu Yutakotsu, e ela está junto do seu irmão e seu instrutor da escola Jujutsu, com ele repassando as informações que a questão dos sequestros de japoneses como fonte de energia continuam sendo um problema extremamente sério. No caso, os quadros de sequestros dentro do Japão aumentaram um nível completamente exponencial, simplesmente porque na atualidade eles utilizam feiticeiros jujutsus ou pessoas que não conseguem controlar a sua energia amaldiçoada como uma espécie de bateria ambulante, exatamente como o Neo de Matrix. Exatamente isso. Você já tá percebendo a que pontos queremos chegar, né? Para finalizar então, o líder de esquadrão de Yuka e Tsurugi diz simplesmente que eles precisam vasculhar essa área e encontrar a pessoa responsável por isso, independente do tempo que leve, mas é claro, eles não podem entrar em combate direto, já que essa pessoa se demonstra extremamente poderosa, então eles precisam somente repassar as informações aos superiores, até que finalmente então Yuka e Tsurugi percebem um homem completamente misterioso e com umas marcas muito semelhantes se aproximando. Ele se aproxima dizendo: eu sou um inspetor Maruru, Varuru, Vururu Eiruvuri. Com esse nome maravilhoso, ele diz que só Maru já serve o suficiente, e Yuka pergunta se ele é um feiticeiro estrangeiro e comenta que isso é extremamente raro. Ele se questiona sobre essa possibilidade e ela dá uma explicação maravilhosa. A energia amaldiçoada é uma energia emocional específica dos japoneses, então naturalmente feiticeiros só nascem no Japão. Claro, existem exceções como você. E Maru diz: entendi, ou seja, o verdadeiro alvo por trás dos sequestros de japoneses é essa energia amaldiçoada.
O líder do esquadrão se intromete mais uma vez no assunto e diz que no tráfico de seres humanos, os japoneses são negociados a um alto preço. E nosso Tsurugi, como todo personagem, se questiona, mas que diabos é esse cara que acabou de chegar aqui? Quem que é Maru? Da onde esse cara surgiu? E como diabos ele não sabe do mínimo sobre energia amaldiçoada? Para finalizar então, ele aponta em direção a Maru e diz que é arriscado demais levar aquele garoto junto para a missão, e Yuka diz: não tem problema, afinal de contas isso é só uma investigação, não é como se fôssemos encontrar um mestre de maldições. E Maru pergunta: o que é mestre de maldições? Simplesmente Tsurugi retoma mais uma vez o diálogo e diz: o que eu tô dizendo é que a gente não sabe o que pode acontecer, preciso mesmo explicar cada nuance pra vocês. E aí começa aquela metralhadora de perguntas que tem em todo o anime, em todo o primeiro capítulo de mangá. Simplesmente Maru faz diversas perguntas sobre feiticeiros amaldiçoados, sobre feiticeiros jujutsus, e Tsurugi explica tudo com aquela boa vontade de protagonista de shonen padrão, simplesmente ignorando todas as respostas, enquanto ele discute com a Yuka e deixa Maru falando completamente sozinho. Para finalizar então, tanto Tsurugi quanto Yuka respondem de uma vez por todas o que são feiticeiros jujutsus, e nosso personagem Maru diz que eles são extremamente selvagens, que eles falam alto demais, mais alto que ele mesmo. Após diversos diálogos completamente inúteis, o líder de esquadrão Tsurugi, Yuka, simplesmente diz que veio em representação das nações signatárias para observar o que são os feiticeiros japoneses. E Yuka diz: é verdade, você tinha comentado que depois da assinatura do Tratado de Segurança começariam as inspeções de rotina, não é, Uzumi? E Maru simplesmente diz: vou julgar com os meus próprios olhos quem exatamente são vocês, terráqueos com a mesma habilidade que nós. Afinal de contas, será que eles podem coexistir com nós, Shimurianos? Maru então toma as rédeas da situação e diz: deixe-me dizer de antemão, não contem comigo, não importa o que aconteça, tenho ordens de autoridades superiores para não interferir em absolutamente nada, e sendo completamente ignorado, simplesmente Yuka e Tsurugi saem correndo de lá o mais rápido possível, enquanto dizem: beleza, fica aí então. Virou um estorvo bem rápido, não é mesmo? Todos os personagens avançam cada um em direção opostas, enquanto saem vasculhando por toda a cidade, e Maru fica somente observando aquilo sem entender absolutamente nada. Após muito tempo de procura e se sentindo um belo de idiota, Yuka surge do mais absoluto nada atrás de Maru dizendo: não chore por algo tão trivial assim, vai fazer a gente parecer pessoas extremamente ruins. E Maru se questiona: ela acha que não fez nada de ruim não? Finalmente então os personagens ambos ficam se olhando sem dizer absolutamente nada, e Maru tem aquela roncadinha clássica de todo mangá saindo da sua barriguinha. Eles então vão se alimentar e nosso personagem descobre os prazeres terráqueos, que é um belo takoyaki exatamente igual à nossa queridíssima Vamolinha, enquanto Yuka pergunta se ele não tem esse tipo de alimento do lugar que ele veio. Maru pergunta para Yuka se aquele país é tão próspero daquele jeito, e Yuka somente responde: depois disso você vai me devolver o dinheiro, tá bom? A personagem é uma completa pão dura, em todos os sentidos. Maru pergunta se, afinal de contas, Yuka e Tsurugi são realmente irmãos, e Yuka dá aquele monólogo maravilhoso que já foi apresentado pra gente no começo das páginas desse mangá, simplesmente dizendo que seu irmão é extremamente odiável, já que ele recebeu diretamente a herança que ela ganhou do seu avô, no caso, o Anel de Rika, foi dado ao seu irmão simplesmente porque seus pais preferiram dessa maneira. E ela diz que Tsurugi é extremamente poderoso, já que seu corpo é abençoado, e graças a isso, é claro, ele treina como um belo de um maníaco. Mas também diz que ela não fica atrás, que ela também é extremamente poderosa. Para concluir então, ela diz que ele só fica se exibindo para os outros, dizendo: olhem só como eu sou forte, olha como eu me esforço, só porque ela não quer que ele pegue o anel de volta. Afinal de contas, por que diabos ele quer esse anel, já que ele não tem nem lembranças com o vovô? Meru então diz que tem uma forma de resolver aquela situação de uma vez por toda, que eles precisam mostrar a todo mundo o quanto Yuka é forte de verdade, que possivelmente então ela vai receber aquele anel mais uma vez. Só que precisam fazer uma coisinha para isso: simplesmente destruir aquele mestre de maldições. Yuka se questiona se Maru pode ajudar ela, afinal de contas ele é só um inspetor e não pode utilizar as suas técnicas amaldiçoadas, e ele apenas diz
se eu não usar energia amaldiçoada, tá tudo bem, ninguém vai perceber. Após muito tempo de procura, simplesmente os personagens não chegam a local algum, com Yuka analisando todos os caminhos que eles percorreram, até que percebe uma assinatura de caminho amaldiçoado, digamos assim. No caso, ela prevê todas as direções e entende que aquela barreira amaldiçoada age como uma forma de rastreamento. No caso, quando a criança se perde, ela acaba indo diretamente nos caminhos determinados dessa restrição de barreira. Lembra aquele processo de restrição amaldiçoada que Sukuna utilizava? A mesma coisa se aplica a essa espécie de domínio amaldiçoado, digamos assim. Após entenderem todas essas coisas, surge ninguém mais, ninguém menos que Tsurugi dizendo: aonde é que vocês estavam matando o tempo, hein? Maru percebe que desde o tempo que eles desapareceram, Tsurugi não notou a falta de nenhum dos personagens e fica completamente tristinho. Tsurugi então retoma a situação mais uma vez e diz: você já percebeu, não é? Essa barreira, se continuar seguindo o caminho como foi induzido, vai acabar sendo capturado. Maru fica completamente surpreso ao perceber que o personagem já tinha percebido aquelas situações e ele diz apenas para todos ficarem despreocupados que ele vai pegar a sua ferramenta amaldiçoada, enquanto, é claro, Maru conversa com Yuka dizendo: perdão, Yuka, e ela apenas diz: não é como se fosse culpa sua, mas mesmo assim, você tá deixando isso te afetar demais. E aí Maru revela que ele também tem um irmão gêmeo e eles são tratados da mesma forma, e é claro que ele quer que mude essa situação para Tsurugi e Yuka. E no final das contas, após todo o discurso de Maru, simplesmente Yuka diz: tô nem aí pra isso, a única coisa que eu quero é o anel do meu irmão de volta. Ô, coisa deliciosa. Finalmente, após mais um caminhão de diálogos completamente inúteis, simplesmente Tsurugi diz: se a nossa leitura estiver correta, o ponto de partida da barreira é exatamente aqui. Já finalizamos os relatórios, então vamos bloqueando os caminhos aos poucos. Provavelmente, mesmo que não seja tudo bloqueado, as condições para a técnica de barreira não serão mais cumpridas. Após finalmente isolar completamente o local, os personagens não se dão conta que um garotinho acabou ultrapassando a barreira que eles acabaram de erguer, e é claro, todos vão correndo desesperado atrás dele. Até que do mais absoluto nada surge Momoyase com seus poderes de aura, com nas mãos extremamente parecidas, e abraçam o garotinho. Ele simplesmente desaparece diante dos olhos de todo mundo. Tsurugi fica se perguntando o que diabos é isso, já que esse cara é extremamente poderoso. Ele é um mestre de maldições de um nível bem alto comparado a todas as pessoas daquele local, já que ele conseguiu incluir um teletransporte espacial numa técnica de barreira. Mas eles também seguiram até aquele local seguindo a rota corretamente. E sem paciência, Tsurugi saca sua espada e diz para Maru e Yuka ficarem esperando lá, já que ele vai atrás daquele garoto naquele mesmo exato momento e eles precisam reportar tudo o que aconteceu diretamente para Uzami. Yuka pergunta por que diabos ele tá fazendo aquilo e ele simplesmente diz: para provar que eu sou mais forte que você. Finalmente, ambos os personagens preparados para entrar naquele local mais uma vez. As mãos se separam e abraçam Tsurugi enquanto Yuka está ao lado dele. O personagem, diante dos olhos dela, desaparece completamente, deixando somente o seu objeto amaldiçoado para trás. Maru se questiona por que ficou somente a espada, enquanto nossa queridíssima Yuka explica que a katana ficou para trás porque é uma ferramenta amaldiçoada. Qualquer coisa com certo nível de energia amaldiçoada é repelida pela barreira, para que feiticeiros não consigam invadir. Só que no caso do irmão dela é um caso especial. No caso, ele tem aquela restrição celestial, deixando ele sem energia amaldiçoada. Por isso ele precisa lutar com almas amaldiçoadas constantemente. Yuka então vira as costas, diz que o irmão dela é forte o suficiente para resolver aquela situação e sai andando como se nada tivesse acontecido. E aí temos mais um caminhão de diálogos maravilhosos, com Maru dizendo a importância dela proteger o seu irmão, já que ele não consegue lutar e provavelmente ela vai acabar se arrependendo disso. Se o Tsurugi for morto assim, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Não podemos deixar que isso aconteça. O coração de Tsurugi pode mudar um dia, mas se ele morrer agora, isso nunca vai acontecer. Ele é o único irmão que você tem. Confie nele, não importa o quanto vocês briguem, mesmo que ele te odeie, mesmo que troquem palavras rudes.
nunca amaldiçoe o seu próprio irmão. Yuka, ao ver aquelas palavras, diz que ele apareceu do mais absoluto nada e não sabe nada sobre eles dois. E agora ele tá agindo como um protagonista de anime e tá impondo os ideais dele a uma pessoa que mal conhece, e Meru simplesmente diz: qual é o problema em ter ideais? Se você projetar seus ideais em alguém e a pessoa não corresponder, quem pode acabar se machucando é simplesmente você. Afinal de contas, eu sei que pode ser humilhante, é difícil e doloroso, mas no fim é só dor. Se for desistir dos seus ideais, que seja só depois de se machucar e passar por toda a vergonha possível. E ainda não desistir do meu irmão, então não desista do seu também, Yuka. E Yuka, após aquele sermão maravilhoso no estilo Naruto, simplesmente aqueles discursos extremamente longos do poder da amizade, simplesmente diz: eu não vou salvar ele, eu vou meter a porrada naquele filho da puta. E Meru fica extremamente contente ao ouvir aquelas palavras. A cena corta já pro interior da barreira amaldiçoada e vemos mais uma vez aquele personagem misterioso do início, enquanto ele diz: você sabia que as ruas em Kyoto são em formato de grade? E isso acabou combinando muito bem com a minha técnica de barreira. Vemos que Tsurugi está completamente imobilizado enquanto ele diz: mas mesmo assim, fazer isso logo no território principal dos feiticeiros Jujutsus, onde fica a escola técnica de Jujutsu, é uma baita idiotice. E o personagem responde: atualmente o único idiota aqui é você. Mas que seja um negócio de tráfico humano, já era. Tô caindo fora. Você é um feiticeiro Jujutsu, então já deve estar sabendo. Tsurugi se pergunta o que diabos ele deveria estar sabendo e o personagem apenas responde: o quê? Você não sabe? É sério mesmo? E ele pergunta: fala logo, miserável, pelo amor de Deus. E aí temos uma quebra de expectativa maravilhosa, com o personagem simplesmente dizendo: os alienígenas chegaram. Tsurugi escuta aquilo sem entender absolutamente nada e diz: você é um mestre de maldições bem doidão mesmo. Achei que você era mais do tipo intelectual. E ele diz: infelizmente, eu estou falando sério. O quartel-general classificou essas invasões de formas de vida extraterrestres como um incidente de grau especial, equivalente ao do Ryomen Sukuna de 68 anos atrás. Tsurugi, ao ver aquelas palavras, diz: Ryomen Sukuna, impossível. Ele é o monstro que deu origem ao Ground Zero, do domínio dos inumanos. E o homem misterioso diz: pelo menos você entende de história moderna, afinal de contas. Para você que não sabe, o Ground Zero dentro dessa história é simplesmente o ponto de evolução quando começou aquelas batalhas em relação ao Tengen dentro de Jujutsu Kaisen. Todos aqueles danos que o Ryomen Sukuna fez é o conhecido Ground Zero dentro dessa obra. E o homem continua dizendo: com a execução do Tratado de Segurança da Conferência Paranormal de Kyoto, as missões diplomáticas com alienígenas foram jogadas inteiramente no colo do Japão. Mas as diferenças culturais entre civilizações interplanetárias serão inevitáveis e certamente irão gerar grandes distorções. E eu acredito que os aliens vão iniciar uma guerra de subjugação colonial e provavelmente com essa missão diplomática e a guerra, a máscara do Japão será arrancada. Tsurugi, sem entender nada, pergunta o que diabos ele quer dizer com isso e ele diz: o ataque terrorista de Jujutsu de 68 anos atrás, o jogo do abate foi o gatilho para o estabelecimento do tratado. Os feiticeiros como Satoru Gojo e Yuji Tatori que pacificaram aquilo ainda estão hoje no Japão. E quando a fragilidade atual dos feiticeiros for exposta ao mundo, o falso negócio da energia chegará ao fim. O valor dos japoneses também vai acabar caindo. Para nós, isso significa que os negócios vão por água abaixo e tá na hora de cair fora. E é por isso que meu plano é te vender e lucrar um pouco com isso. Tsurugi se questiona se ele não vai acabar morrendo simplesmente porque ele é uma mercadoria e ele diz: estou curioso, você vai me vender em conjunto com aqueles moleques de antes? E ele somente responde: não. Vemos então diversas pessoas completamente ensacadinhas numa espécie de Matrix, digamos assim, já que eles servem como se fosse uma bateria, um tipo de bateria para canalizar energia amaldiçoada. O homem então se aproxima do nosso queridíssimo Tsurugi e mete a bica nele enquanto diz para ele não se passar como se fosse o Durão, já que ele está numa cidade completamente abandonada após os acontecimentos de Shibuya e ninguém vai ouvir ele gritar. E aí temos uma bela sessão de espancamento com o homem misterioso metendo a bica em Tsurugi, enquanto diz que ninguém aparecerá naquele local para proteger ele. E no mesmo exato momento que ele diz isso, simplesmente a porta é arremessada em direção ao personagem, lançando ele para longe, enquanto vemos ambos os personagens imobilizados.
surge ninguém mais, ninguém menos que Maru e Yuka, e os personagens ficam completamente chocados. Vemos então um breve flashback com o Maru utilizando um pouco da sua energia amaldiçoada, que serve convenientemente para localizar aonde a pessoa importante para outra pessoa está localizada, e é graças a isso, é claro, que eles chegaram até Tsurugi e o homem que sequestrou ele. No caso, o nome dessa técnica amaldiçoada é nada mais nada menos que esteja em equilíbrio. Tsurugi então consegue se soltar facilmente das cordas, enquanto Maru diz: devolva as crianças. E Yuka então interrompe a situação mais uma vez e fala: irmão, vamos lutar. E Maru fica completamente chocado ao ouvir aquelas palavras, se questionando por que diabos agora. E aí, meus delinquentes, de forma completamente inexplicável, Yuka se prepara para o combate exatamente igual Yantia e começa a desferir diversos ataques em Tsurugi constantemente, e o personagem, de forma extremamente ágil, repele todos os ataques também. E o resultado é exatamente esse: como um baita de um machista, ele simplesmente mete uma bica extremamente forte em Yuka, jogando ela no chão. A personagem começa a chorar por causa dos ferimentos, enquanto diz: eu sabia, ele é muito forte, eu sei muito bem disso, afinal de contas, ele sempre está dando o seu melhor. Temos uma referência diretamente ao Zoro. Yuka então se recupera dos ataques extremamente rápido enquanto diz: desista, seu desgraçado. E Tsurugi fica sem entender nada. Que porra foi essa agora há pouco? Ela então se prepara mais uma vez no seu estilo Yantia enquanto diz: garras da mandíbula canina. Suas unhas começam a crescer constantemente, ela envolve suas mãos com energia amaldiçoada e avança constantemente no inimigo, atacando ela diretamente. Ele então nota que aquela habilidade na realidade é um Kenkusei imbuído com propriedades de energia amaldiçoada. No caso, é um punho de imagem ou um punho de forma manifestada. Isso explica porque as unhas dela acabaram crescendo no meio do ataque. O personagem acaba se teleportando atrás de Yuka e sacando como se fosse a Tenten uma arma dos seus amuletos amaldiçoados que estão espalhados pela sala inteira. Ele então ataca a personagem, que defende com as suas unhas, enquanto ela diz: em um instante ele já estava atrás de mim com uma arma também. A mesma técnica de barreira que ele usou para sequestros também foi aplicada nesta sala. Tsurugi então pede a espada para Meru, dizendo que isso já está irritando ele demais, e um som parecido com chamas começa a ecoar da sala. Habilmente, Tsurugi saca sua espada enquanto diz: ferramenta amaldiçoada Honoyagi. As faíscas geradas pelo choque da bainha com a guarda são infundidas na lâmina. Ele utiliza uma técnica de saque rápido da espada e acerta diretamente o inimigo nos seus braços. Ele acaba repelindo uma certa quantidade dos ataques e uma gigantesca onda de chamas ecoa pela sala inteira. Por sinal, essa é a mesma técnica que Miwa e Kusakabe constantemente utilizavam. O inimigo começa a perceber que a katana dele está em completas chamas, assim como os talismãs que compõem a barreira dele. No caso, ela vai acabar se desfazendo e, mais uma vez, Yuka utiliza as garras da mandíbula canina. Ela então aplica um ataque chamado Mordida Torcida e o personagem é mais uma vez arremessado para longe. Finalmente então o inimigo é derrotado, enquanto Maru fica completamente animado com o que está acontecendo. Tsurugi olha para sua irmã e diz que ela ficou extremamente forte, enquanto ele diz que ele vai dar o máximo para devolver o anel dela o mais rápido possível. A gente volta mais uma vez no tempo com Tsurugi tendo seus 7 anos, enquanto está tendo contato direto com Maki Zenin, no caso a sua avó, esposa de Yuta Okkotsu, nos momentos de diversão familiar, digamos assim. A sua avó treinando ele constantemente enquanto diz: Tsurugi, você é bem parecido comigo. Afinal de contas, você fica também mais forte através da perda. Mas lembre-se, isso é uma lâmina de 2 gumes. Então tenha cuidado. Deixar algo para trás também é importante. Nós vemos então um personagem andando pela residência da família Gojo e vê aquela mesma conversa que seu avô Yuta Okkotsu teve com Yuka, com ele entregando o anel diretamente para ela, enquanto escuta ele falando. A gente vê Tsurugi comentando com a sua avó sobre ele querer um anel também, e ela simplesmente diz que ele não precisa daquilo, já que aquilo é um amuleto que repele maldições. Já que ele é extremamente poderoso, ele não precisa de um amuleto de proteção. Após ouvir aquilo de Maki Zenin, o personagem fica extremamente contente e a situação é completamente outra, já que a sua mãe, após a morte dos seus avós, diz que a partir de hoje, esse anel
é Tsurugi. Se pergunta por que diabos ele está recebendo aquele objeto e a sua mãe apenas diz: você é quem mais precisa dele. Tsurugi diz que não precisa daquele objeto e ela diz que aquilo foi uma decisão da família Gojo e que a vontade dele naquele local não importa de nada. E após isso, simplesmente o personagem entra em um programa de treinamento completamente absurdo, já que ele fará por conta própria as pessoas que disseram que ele não era forte o suficiente engolir aquelas palavras e devolver o anel da sua irmã. Yuko escuta aquelas palavras, não consegue entender o que ele quis dizer, e mais uma vez os personagens são interrompidos pelo inimigo enquanto ele diz: idiotas, vocês são todos idiotas e todos deveriam morrer. Diversas ondas de sombras são gerenciadas por todo o local e todos os personagens ficam se perguntando o que está prestes a acontecer. Tsurugi e Yuka percebem que na realidade aquilo é uma técnica amaldiçoada de barreira que ele está utilizando no quarto das crianças. Então ele pretende teletransportar todos pro mais longe de lá, enquanto diz: eu já consegui um comprador. De repente então, um olhar misterioso surge do meio do nada. Vemos Maru libertando um dos seus poderes e encarando o inimigo diretamente. O personagem, vendo aquilo, começa a se contorcer constantemente, enquanto Yuka pergunta: Maru, o que diabos foi isso? E Tsurugi apenas diz: não me diga que você também é um alienígena. E o capítulo se encerra exatamente aí. Gente, é um capítulo extremamente longo, eu sei. Foi difícil fazer a leitura desse capítulo, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Se perdeu completamente. Porque eu estou lendo uma obra que é Jujutsu Kaisen, tem todos os termos de Jujutsu Kaisen, mas é algo completamente reaproveitado. Eu vejo isso aqui como... Pensa num jogo que você faz o download, fez a história dele completamente, é uma história mal feita, como de Jujutsu, a primeira temporada. A primeira parte do mangá foi uma história muito mal feita, a conclusão foi muito mal feita, e aí você gosta muito do jogo, mas você quer dar uma skin nova, aí você baixa uma skin. Então, isso aqui pra mim é um dandadan com a skin de Jujutsu Kaisen. Todo mundo tá elogiando muito bem essa obra. No caso, eu só posso elogiar os painéis delas, que ficaram bonitos. A arte do Yasaki tá muito boa, tá muito bem feito essa arte, mas não passa disso. Se você me pergunta, Sonar, quem essa obra vai pra frente? Não, gente, porque são personagens legados. O que eles podem fazer pra essa obra ir pra frente é puxar os personagens antigos. O que você quer falar com isso, Sonarken? Simplesmente vai reaparecer ninguém mais, ninguém menos que Satoru Gojo como uma espécie de maldição. Pode aparecer o Yu Tokotsu mais uma vez, porque agora tem alienígenas na história, entendeu? Então se perdeu completamente. A gente nota que isso é um reaproveitamento. Eles estão utilizando os plots futuros de Dandadan para puxar um pouco mais de atenção. Por que, Sonar, que você tá falando de Dandadan, gente? Porque é óbvio, não tem por que adicionar alienígenas agora, tá? Mais uma vez, GG Akutami mostra que tem uma obra nas suas mãos, ele tem um início, mas ele não tem a conclusão, tá? Em momento nenhum, Jujutsu Kaisen se apontou para essas questões alienígenas. Em momento nenhum. Isso é somente pelo fato do que Dandadan vem fazendo constantemente pro mundo dos animes, pro mundo dos mangás, digamos assim. Ah, mas o Sonarken diz que Dandadan é a melhor obra do mundo. Não, tem muitos defeitos. Esse arco atual de Dandadan, ele é um dos piores arcos feitos para a obra. Só que Dandadan, ele trouxe esse mundo de alienígenas pra gente, misturou com maldições. Ele pegou um monte de coisa que ninguém usava, que as pessoas usavam no caso, e fez algo novo. E agora o GG Akutami tá aproveitando um pouquinho disso. É claro, todo mundo pode fazer, mas isso aqui é Dandadan com a skin de Jujutsu Kaisen. Eu tô falando pra vocês, eles vão pegar o plot de encerramento, entre aspas, de Dandadan, aquele plot dos alienígenas serem uma força que deixou as maldições na Terra e isso acabou se perdendo com o tempo, e vão usar o mais rápido possível pra ser como se fosse algo novo e depois ser reaproveitado como Dandadan, tá? Isso pode acabar com Dandadan em diversos sentidos, deixar a obra mais genérica, digamos assim, porque isso vai ser uma história que a gente vai ver na atualidade desse Mojuro, desse Jujutsu Kaisen módulo. A gente nota que os personagens foram lançados pra gente, essa não é uma história direta de continuação de Jujutsu Kaisen, teve outras questões que aconteceram dentro desses 68 anos que não foi mostrado pra gente, o mundo não viveu em paz não, até porque a gente vê diversas questões políticas enfiadas na gente,
mas essa obra, ela é uma maçaroca de diversas outras obras. Os poderes da Yuka, gente, ela está lutando exatamente igual ao Yantia de Dragon Ball. A gente percebe que Tsurugi é exatamente igual a todo personagem clichê de Shonen. A gente vê o personagem Meru agindo como Meru de Dragon Ball Super, que é extremamente poderoso e não pode utilizar os seus poderes, e acaba utilizando e vai ter que responder por isso, com certeza vai acontecer nos capítulos futuros. E aí tem esse plot de alienígena. A obra começa com a protagonista feminina sendo extremamente interessante, depois adiciona o personagem masculino, então é um dandadan. A gente vê as inclusões exatamente como dandadan, aquele relacionamento com seus avós, da personagem conversando com a sua avó, aquele relacionamento bom que a Momoyase tem com a Seiko Ayase, mesmo tendo algumas dificuldades, digamos assim. Então isso é um dandadan mascarado de Jujutsu Kaisen. É claro, ele fez isso com uma boa intenção de prolongar o Jujutsu Kaisen, só que pelo pouco que eu li a obra, pela essa enxurrada de textos, de diálogos extremamente longos, que na maioria são completamente inúteis, aquele drama familiar que poderia ser apresentado no capítulo 4, no capítulo 5, que não teria nenhum problema, eles lançaram agora. A gente não sabe direito o que aconteceu. A gente sabe agora que os humanos estão sendo utilizados como uma espécie de Matrix. Lembra do filme Matrix? Que os humanos eram mais energia depois do sol ser consumido. São usados mais ou menos assim. Então tem toda aquela questão política, energética. Então ele é um anime inteligente, sabe? É um anime fraco, é um mangá fraco. Ele se mostra interessante, mas é um mangá extremamente fraco em todos os sentidos. É uma continuação que não é uma continuação. Até porque, como eu falei pra vocês, eu vou insistir nisso. A gente foi lançado no mundo com diálogos extremamente longos, personagens repetidos, personagens que a gente viu em outros locais, personagens que tentam dar um aprofundamento, mas ao mesmo tempo não temos. O ponto interessante dessa obra é aquela questão: eu preciso ser mais forte para recuperar o meu anel, e o outro, eu preciso ser mais forte para não precisar do anel. Tipo, é legal, é poético, mas ao mesmo tempo você percebe que é um plot completamente inútil. A gente só tem aqui um personagem adicionado parecido com a Momoyase, um personagem adicionado parecido com um personagem clichê de animes e mangás, e temos o Sukuna com as ações do Satoru Gojo, que seria o Maru, entendeu? O plot dos alienígenas foi extremamente mal acionado pra gente. Sonarken, mas é o primeiro capítulo, a gente tem muita história ainda. Não, gente, não esperem histórias de Mojuro. Se você tá indo em canais e vendo eles aplaudindo isso aqui, falando que isso aqui é maravilhoso, não, gente. Se vocês analisarem, lerem como é pra ler, eles fizeram algo extremamente às pressas. Jujutsu Kaisen acabou ano passado e é muito rápido para você montar uma história. É extremamente rápido. A gente vê um pouquinho de Otsutsuki nessa história também. É uma mistura de histórias. Infelizmente, Jujutsu Kaisen não se perdeu no final de Jujutsu Kaisen. Ele se perdeu agora, tá? GG Akutami abandonou completamente aquela história que ele já não estava mantendo há um certo tempo e lançou essa bomba pra gente. É claro, vai ter gente que vai falar que isso aqui tá maravilhoso. Tem um maluco pra tudo. Tem maluco que me assiste, né? Mas isso é muito ruim. É muito, muito ruim. Pode melhorar, é claro. Precisaria esquecer dessa trama de alienígenas poderosos que apareceram e que os humanos utilizam essa mesma energia, mas isso não é atrativo pra gente. Sabe, o sentimento que a gente teve vendo Dandadan a primeira vez, vendo as maldições, vendo os alienígenas, vendo que eles têm objetivos diferentes, só que iguais. Cara, é legal, mas vendo do nada surgindo uma nave alienígena, umas questões políticas que a gente não entende porque a gente não sabe o que aconteceu nesses 68 anos, é uma perca de tempo, é algo vazio. A gente tem uma enxurrada de textos, todo o primeiro capítulo de mangá é extremamente longo, eu entendo isso, mas é muita informação que não explica nada. A gente ficou andando naquele círculo lá de perdi meu anel, não gosto do meu irmão por causa disso, os personagens não entendem seus sentimentos, vazio. Vemos personagens que são cascas de outros personagens. Então sim, na minha visão, isso aqui é um dandadan com skin de Jujutsu Kaisen. GG Akutami, não sei o que ele pretende fazer com essa obra, vou ser sincero com vocês, não sei se isso aqui vai durar, se isso aqui vai ser bem visto, e eu tenho a impressão que serão pouquíssimos capítulos, porque a história não está se montando, gente. Bom, a pessoa que diz que isso aqui é algo maravilhoso, não entende de absolutamente nada. Vou ser sincero com vocês, é uma leitura cansativa demais, tem seus pontos fortes,
mas seus pontos baixos são extremamente altos. A gente só vê uma recapitulação de diversos personagens reaproveitados, e obras com personagens legados não dão certo. E infelizmente, essa aqui acabou com toda a esperança que temos em relação a Jujutsu Kaisen. Se fizesse um spin-off, uma prequel, digamos assim, da época da era Heian, do Jujutsu Kaisen, aquele período feudal, as pessoas se matando, guerras japonesas, maravilhoso. Mas lançar a história para o futuro, inserir alienígenas, é um desespero para vender mangás, tá? Eu vejo isso aqui como se fosse um isekai, mesmo eu adorando isekai, sabe aqueles isekai genéricos? É isso, gente, é para vender mangá. A história se perdeu completamente, é uma pena que as coisas estão indo para esse caminho, mas é trash. É realmente uma pena que se encaminhou para esse caminho. A gente poderia ter diversas possibilidades. E eu falo pra vocês, em algum momento, Satoru Gojo e Ryumen Sukuna vão aparecer mais uma vez como maldições. Como eles vão fazer isso? Simplesmente utilizando o poder dos alienígenas. Olha que maravilha, porque vão precisar recuperar esta obra, né? Em relação ao Sonarken, mas e o Tengen, aquela coisa da assimilação japonesa, não ia acontecer depois de um tempo? Aconteceu. Por que você acha que os alienígenas chegaram à Terra? Simplesmente porque a assimilação está acontecendo e enviaram um sinal gigantesco de energia amaldiçoada e os alienígenas chegaram. Olha, gente, eu quero saber das suas opiniões. O que você achou desse primeiro capítulo de Mojuro, Jujutsu Kaisen módulo? É claro, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, me ajuda bastante. Mas é isso, e Sonarken diz: meu Deus do céu, socorro. Tchau!